Vamos abrir a nossa Bíblia, por gentileza, abra lá no Salmo 17 e vamos ver o verso 5. Se você já o tem em mãos aí, ou no seu celular, diga aleluia. Se não tem, diga, tem misericórdia de mim, Senhor. A palavra do Senhor declara o seguinte, é um salmo de Davi, e ele declara aqui no verso 5, os meus passos apegaram-se às tuas veredas. Veredas é a mesma coisa que caminhos. Então ele está dizendo, os meus passos apegaram-se aos teus caminhos, e não resvalaram os meus pés. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós queremos louvar o teu nome nessa noite, podemos aqui declarar Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós damos graças a ti por tudo aquilo que alcançamos esse ano. Creio que para as nossas vidas, o ano de 2019 foi muito importante. E nós louvamos a ti por todas as experiências que tivemos, pessoalmente, em nossas famílias, aqui como congregação, como família tua. Ó Pai, bendizemos a ti. E queremos declarar, Ebenezer, até aqui tu nos tem ajudado. Pai da glória, pedimos que a tua graça venha sobre nós nessa noite. É um momento de comunhão, onde vamos participar da mesa do Senhor, da ceia. Depois vamos ter um tempo de comunhão nos alimentos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos declarar a tua presença aqui. E queremos ser edificados em nome de Jesus. Para a glória do teu nome nós oramos. No maravilhoso nome de Jesus. Amém. Não vai ter celebração de ceia hoje? Domingo. Então, domingo, a primeira ceia do ano, vai ser uma ceia de primícias, então. Tudo primeiro. Primeiras orações, primeira adoração, primeira ceia, primeiros dízimos, primeiras ofertas, primeira celebração diante do Senhor. Amados, estamos chegando ao final do ano. Quem veio no culto domingo aqui, nós compartilhamos rapidamente aqui, nos 10 minutinhos, que final de ano para nós sempre é um tempo de reflexão, onde nós podemos fazer uma análise, uma avaliação em termos de como foi o nosso ano diante do Senhor. Tanto a nossa caminhada, a nossa experiência espiritual, como também em termos de projetos, em termos de propósitos. Porque os propósitos do Senhor, eles são muito singulares. E o Senhor revela os seus planos de uma maneira muito individualizada. Nós sabemos que os planos do Senhor são redentivos e pessoais. Para cada um de vocês, Ele tem um propósito. Se você crê nisso, diga assim, para a minha vida, Deus tem um propósito. E muitos irmãos também, no início do ano, eles estabelecem planos, alvos diante do Senhor. Se propõe muitas vezes a certas coisas na presença do Senhor. Esse ano eu quero ler a Bíblia 8 vezes. Esse ano eu quero separar todas as manhãs para adorar e adorá-lo. Até o final do ano eu quero ganhar aí tantas pessoas para Jesus. Agora passam-se aí 365 dias. Então, o último dia do ano é o momento para a gente parar um pouquinho. Né? As empresas aí, a maioria delas, pelo menos aquelas maiores, no começo do ano você vai ver que muitas delas vão fechar pré-balanço. Esse balanço é uma avaliação para ver como é que são as coisas internas. Não aparece na Bíblia essa palavra balanço, mas lá em Salmo você vai encontrar
muitas vezes a exposição selar. Você lê alguns salmos, em meio dos salmos, aparece algumas vezes, em alguns deles, selar. Essa palavra selar, no hebraico, significa uma pausa para considerar. Ou seja, considerar aquilo que estava nos versículos anteriores. Dá uma parada, faz uma avaliação e depois continua. É como se fosse um tempo de balanço. E na nossa vida espiritual, em relação à nossa caminhada com Deus e ao propósito do Senhor, nós temos que dar uma parada, um selar. De repente, fechar alguns momentos para balanço. Para ver como está a nossa vida espiritual. Será que cumprimos aquilo que determinamos diante do Senhor? Aquilo que Ele prometeu em nossa direção, se cumpriu? Alcançamos de maneira plena aquilo que Deus declarou profeticamente, diretamente a nós, ou através de alguém, algum profeta que passou pela nossa vida, aquela palavra profética se cumpriu? É muito importante nós verificarmos isso. Se não houve o cumprimento de uma palavra profética, se nós não conseguimos cumprir algo que havíamos determinado diante do Senhor, se um plano do Senhor que Ele estabeleceu conosco não se cumpriu de maneira plena, nós temos que avaliar e verificarmos o porquê. Isso é muito importante. O salmista Davi, nesse verso 5, de maneira tão clara, ele expressa aqui que o Senhor colocou diante dele, revelou a ele uma caminhada, um propósito, um plano. E, no entanto, o salmista, em algum momento, veio a resvalar os seus pés daquilo que o Senhor havia determinado. Ele pôde declarar: os meus passos apegaram-se aos teus caminhos, não resvalar os meus pés. Em relação aos propósitos de Deus, muitas vezes nós podemos resvalar. E quando isso acontece? Quando muitas vezes nós tomamos alguns desvios. Quando vai ser colocado diante de nós atalhos. E esses atalhos aparentemente parece que nos levarão tão mais rápido no cumprimento daquilo que Deus quer, mas muitas vezes o Senhor não está naquele atalho. Diga ao seu vizinho: o Senhor não se revela em atalhos. O Senhor se revela somente nos caminhos. Podemos ver isso até mesmo com relação à salvação, amados. Pelo menos se você crê que é salvo no Senhor, levanta a tua mão aí, diga um amém, diga um aleluia. E essa salvação foi dada a você gratuitamente. Você não pagou nada por ela, é de graça. No entanto, o nosso compromisso com o Senhor, uma vez sendo salvos, vai ter um alto preço, um alto custo. Diga ao seu vizinho: você recebe a salvação pela graça de Deus. É algo totalmente gratuito. Mas a tua caminhada como salvo agora, você tem um preço alto a pagar. E é nessa caminhada, em cima desse preço a pagar, que muitas vezes algumas pessoas desviam seus passos. Podemos avaliar aqui como casa, aqui como família, né? Quantas pessoas se renderam ao Senhor ainda mesmo esse ano? Pessoas que vieram aqui, declararam publicamente a sua fé em Jesus, mas quando vieram as primeiras batalhas, as primeiras lutas, é aquilo que está lá na parábola do semeador, há algumas sementes que caem à beira do caminho, e vêm as aves do céu, e procuram então comer aquela semente. Eles são aqueles que recebem a palavra do Senhor, e muitas vezes não permanece. E por que não permanece? Pela própria tribulação que vem, as lutas, as batalhas. O salmista Davi disse: olha, eu estou no caminho, os meus passos estão apegados aos teus caminhos, não resvalaram então os meus pés. São irmãos que resvalaram, não pagaram o preço. E em relação aos propósitos de Deus, amados, quando Deus revela a nós
um propósito, uma palavra profética, vai ter um preço que nós vamos ter que pagar. E se nós não tivermos cuidado nessa caminhada, com certeza podemos nos enganar diante daqueles desvios e atalhos que vão aparecer diante de nós. Você olha, aparentemente parece que você vai chegar mais rápido no cumprimento do propósito de Deus. Mas Deus não está naquele atalho. Eu creio que uma experiência bem prática para nós, quando Deus nos revelar alguma coisa, nos colocar num caminho, você vai pedir para o Espírito Santo: Senhor, coloque no meu espírito um GPS espiritual. Coloque no meu espírito um GPS. Esse GPS vai encaminhar você em toda a trajetória que você tem que caminhar. Esse propósito de Deus é uma caminhada e você não pode resvalar, não pode tomar desvio. De repente aparece algo, você acha que tomando aquele caminho, o propósito de Deus vai vir bem mais rápido, você vai chegar antes, só que Deus não está ali. Agora, com certeza, se você tem o GPS espiritual ativado, ele já vai indicar para você: não é esse o caminho, esse é o atalho. Vá por esse caminho. Isso é muito importante para nós, amados. Veja, pela minha própria experiência, eu posso declarar a vocês que quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida e na vida da minha esposa, querendo nos levar para algo maior daquilo que a gente já havia experimentado, Ele colocou um caminho diante de nós. Só que o caminho que Deus nos coloca para levar ao propósito dEle, muitas vezes ele está repleto, está cheio de desafios. Desafios onde nós vamos ter que renunciar a algumas coisas, nós vamos ter que discernir se a mão do Senhor verdadeiramente está ali. O Senhor nos mostra algo grandioso que é fazer. Em segundo lugar diz: agora sai do meio da tua terra e da tua parentela e vão para um lugar que eu vou mostrar lá na frente. E quando aconteceu isso, a maioria de vocês aí já conhece o nosso testemunho, veio o tempo da tribulação total na nossa vida, onde muita coisa foi tirada, recursos financeiros, né, a vida mais cômoda que nós tínhamos foi tirado, literalmente nós fomos para o deserto. Aquele é o caminho de Deus para nós. E quando a gente estava no deserto, começaram a vir os atalhos. Atalhos começaram a ser colocados diante de nós, para tirar do caminho. Puxa, você tem um ministério muito bom, glorioso, trabalhou para a Marcha para Jesus. Primeira marcha colocou 30 e poucas mil pessoas na rua. Puxa, aqui na nossa casa, no nosso ministério, você é adequado para trabalhar aqui. E ministérios grandes começaram a procurar. O pastor queria colocar a igreja em Curitiba, em Londrina, nos chamou. Fomos lá no estado do Brasil, e o que ele queria, não. Damos uma igreja montada para você, vamos alugar salão, comprar cadeira. Você só vai dirigir a igreja. E foram basicamente 6 ministérios. Nós vamos orar. O Espírito Santo disse: não. Atalho. Parecia que rapidamente então íamos chegar àquilo que Deus havia projetado em pouquinhos meses. Só que essa caminhada demorou quase 4 anos. E o último atalho que veio, parecia até que a mão do Senhor estava ali, porque o pastor disse: não, você faz parte da rede de guerra espiritual, eu também. Você cai em discipulado, eu também. Você tem um grupinho de oração com você, eu também tenho um grupinho de oração no hotel. Somos iguais, vamos juntar e trabalhar junto. Vamos orar. E eu querendo um sinal verde do Senhor. Oramos 1 ano. O Espírito Santo disse: atalho. E já brilhou o sinal vermelho diante de nós. Eu procurei aquele irmão e disse: olha, o Espírito Santo não deu sinal verde. Nós vamos continuar na caverna do jeito que estamos. Dependendo do corvo de manhã e à noite até para comer. O GPS espiritual estava ativado ali. É esse o caminho. Porque nessas horas, amados, as pessoas elas podem perder todo um propósito de Deus. Analise um pouquinho nessa passagem de ano.
aquela palavra profética que você recebeu se cumpriu. Talvez recebeu fora em algum congresso, ou quem sabe, você nem fazia parte ainda da família aqui, fazia parte de outros segmentos, recebeu lá uma profecia. Ou quem sabe, quando chegou aqui na casa, recebeu algo profeticamente, algo que te impulsionaria para o êxito. Isso aconteceu. Aquele plano que você estabeleceu diante do Senhor, você concretizou. Você pode chegar hoje, dia 31 de dezembro de 2019, se cumpriu de maneira plena. Quem sabe nós temos que avaliar a nossa vida e começar então a reprogramar algumas coisas. Não aconteceu, talvez nós temos que mudar, tem alguns detalhes que nós possamos ajustar. Será que os nossos pés não resvalaram? Aí nessa caminhada aí? Gente, palavra profética, por exemplo. As palavras proféticas, elas são condicionais, amados. Eu já vi muitas pessoas se revoltarem, muitas vezes, contra o profeta que profetizou para ela algo. Ah, aquele irmão profetizou isso, mas não se cumpriu nada. Passou tanto tempo, não aconteceu nada. Você sabia que o cumprimento da palavra profética está mais condicionada a nós mesmos do que a pessoa que liberou aquela palavra? Muitas vezes, amados, as nossas atitudes diante daquilo que nós recebemos, a maneira que vivemos, é o contrário daquilo que foi declarado. Veja Timóteo, nós pregamos alguns domingos atrás aqui. Ele recebe uma porção de mãos do apóstolo Paulo, recebe um ministério, um dom. Passa-se o tempo. E não estava cumprindo na vida dele aquela palavra profética. E Paulo olha para ele e diz, faz a obra do evangelista e desperte o dom que é em ti, o qual foi dado a você com a imposição de quê? Das minhas mãos. Quem tinha que despertar o dom? Timóteo. Será que o problema estava em Paulo? Não, estava em Timóteo. Então é muito importante, nós temos que entender isso, amados. Eu nunca esqueço, alguns anos atrás, em 2 reuniões, eu traduzi um homem, chamado Norman Parrish. E ele morava naqueles dias na Guatemala. Um homem com mais de 60 anos de ministério. Naqueles dias ele já estava com uns 80 e poucos anos. Eu fui traduzir aquele irmão, um pai de apóstolos. Esse apóstolo é o pai do Hélio Caballeiros lá da Guatemala. E fui para traduzir em 2 reuniões. E depois, então, num momento de comunhão com ele, como ele move muito em libertação, guerra espiritual, estamos conversando ali sobre libertação. E de repente eu toquei o nome de alguém, de um americano, que escreveu livros assim preciosos, mais de 50 livros, no campo da libertação. E eu tinha lido alguns, mas não sabia que ele tinha morrido, para mim ele era vivo. E eu conversando com Norman Parrish sobre aquele irmão, disse, pois é, ele tinha um ministério tão glorioso, tremendo, mas abortou todo o propósito de Deus. Deus não conseguiu cumprir na vida dele o que havia determinado, porque já morreu. E sabe por que ele morreu? Ele era obeso, ele comia demais. Isso Norman Parrish fala para mim, ele se alimentava de maneira completamente errada. Ele comia demais, era obeso e morreu por causa da comida. Diga ao seu vizinho, cuidado, o peixe morre pela boca. Final de ano aí, com Milãs tem que ter cuidado. Mas ele comia demais, gente. A comida para aquele pregador foi um desvio. Veja só, amados. Deixou de experimentar algo tão grande de Deus, porque tinha uma vida completamente desregrada em termos da alimentação, gente. E uma das coisas que nós vamos começar a trabalhar um pouquinho nessa casa é acerca da mordomia do corpo também.
Sabe que o Espírito Santo tem chamado nossa atenção em relação a isso? De uns tempos para cá, eu e minha esposa começamos a mudar a alimentação. Eu sempre faço, eu não sou negligente, a gente faz um ministério aí itinerante. Então, para viajar, eu sempre tenho que estar com a saúde boa. Então, basicamente, em cada 1 ano e meio, faço uma bateria de todo que é tipo de exame que você possa imaginar. E algumas vezes vinha ali problema de triglicerídeo, problema de colesterol. Tudo isso está ligado à alimentação. Aí nós nos propusemos, não, vamos nos disciplinar. Tirei refrigerante. Se eu tomo refrigerante, eu não estou proibindo aqui não, gente. Pode continuar tomando, até que seja liberto. Eu já estou liberto disso, graças a Deus. Tirei fritura. Agora fui fazer os exames. Está tudo baixo, não tem problema nenhum. Agora, gente, se eu começo a comer aí torresmo, chinchorrón o tempo todo, né? Coisas, fritura, churros todo dia, eu tenho certeza, vocês no máximo vão me ver mais uns 2 anos só. Vai partir dessa terra. Agora, quem tem que cuidar do corpo? É o Espírito Santo? Adianta eu ir numa campanha de oração, pedir, igreja, vem aqui, bota a mão na minha cabeça, me unja com óleo. E eu saio daqui, vou lá numa lanchonete e me empanturro de tudo que é tipo de fritura. Vai adiantar aquela oração? Claro que não. Temos que ter a mordomia do nosso corpo. E pode ser um desvio. Na vida daquele irmão foi um desvio. Anulou todo o propósito de Deus, porque se alimentava de maneira errada. É uma questão muito séria, amados. É interessante que esses desvios, eles vêm, muitas vezes de uma maneira muito sutil. Uma das coisas que eu estou orando pelos irmãos aqui dessa casa, pelos filhos da família aqui. Senhor, 2020, dá discernimento. Ativa um GPS em cada irmão dessa casa, para que possam discernir, até mesmo em relação a amizades, quem se aproxima de você. Porque o diabo, amados, ele é tão terrível, é perigo, em colocar diante de você pessoas completamente tóxicas, que em vez de te ajudar a ir no propósito de Deus, eles vão fazer, sabe o quê? Desviar você. Você vai perder tempo com pessoas que muitas vezes não querem nada, são pessoas enfermas espiritualmente, pessoas tóxicas, que podem roubar o melhor de Deus na tua vida. E eu tenho orado, Senhor, não permita os irmãos dessa casa que venham pessoas tóxicas se aproximando deles para impedir, para retardar todo o cumprimento do propósito de Deus na vida deles. Então são coisas muito simples que podem aí nos afastar completamente. Você lembra a experiência lá do apóstolo Pedro? Jesus começa a falar, olha, eu vou a Jerusalém, eu vou padecer na mão dos escribas e fariseus. Não, Jesus, não vá lá. E Jesus foi de maneira tão rápida. Pertence-me, Satanás, porque você não conhece os planos de Deus, mas só o que são dos homens. E Pedro, de repente, se levanta, certa ocasião, diz, Jesus, não vai te acontecer mal nenhum. Porque se vir alguém, já tomo da minha espada e vou te proteger. E chega lá a arrancar a orelha de Malco, mas no momento da crucificação, ele nega Jesus. Quantas vezes? 2 vezes. Você estava lá com o Galileu, né? Não, nunca vi mais gordo, nem mais magro. Gente, que rápido em desviar de um propósito de Deus. Diz que seu vizinho, tome cuidado. Porque para alguém desviar de um propósito de Deus, alguém tomar um atalho, é muito rápido. Eu nunca esqueço, certa vez, meus filhos eram pequenininhos, pegamos o nosso carro e fomos para um congresso lá em Goiânia. Fomos uns 2 dias antes para ir passeando, parando nos caminhos. Aí, quando entrei no estado,
Quando entrei no estado de São Paulo, numa estrada, em vez de eu pegar rumo a Goiânia, peguei uma rodovia errada. De repente, estava indo lá para Ribeirão Preto. E já tinha andado alguns quilômetros. E tive uma experiência terrível ali. Porque apareceu uma carreta diante de nós, carregando essas materiais que usam para a ponta de ônibus aí de acrílico. E cai um de cima do caminhão e vem rolando na estrada, na rodovia, rumo ao nosso carro. Ia pegar de cheio na frente. Eu consegui de maneira rápida desviar. E quando olhei as placas, estávamos indo lá para outra cidade distante. E olha, e custou tempo para nos achar e retroceder e voltar. Sabe que espiritualmente acontece da mesma maneira? Deus coloca diante de você um caminho, você está sem o GPS espiritual. Talvez você tenha que passar um pouquinho mais lá na pança do Espírito. Aparece alguém, faz um convite para você. Está aqui a porta se abrindo, Deus está nisso. Você vai. Quando vê, você entrou num desvio tão grande, para você voltar, vai demorar muito. E vai ter que pagar um preço muito grande. Espiritualmente, amado, é assim que as coisas acontecem. Por isso que eu entendo o que Davi diz: os meus pés estão firmes no teu caminho. O meu GPS está funcionando. Não resvalei os meus pés. E saiba, amados, não vai faltar oportunidade para você desviar-se, para você pegar atalho. Deus tem um tempo, Ele tem o tempo kairos dele. E as coisas no reino de Deus, o propósito de Deus tem que acontecer conosco no tempo de Deus. Eu sempre cito a experiência de José. Deus começa a revelar a ele, teria isto, um lugar de destaque. Ele compartilha os sonhos com seus irmãos, com seu pai, foi questionado. E tudo começa a acontecer ao contrário daquilo que Deus havia mostrado para ele. Já começa a perseguição, a rejeição por parte dos seus irmãos. Ele é vendido para uma caravana de estrangeiros, indo para onde? Lá para o Egito. Aonde Deus queria usar ele? Era Israel ou no Egito? No Egito. Eu sempre digo, ganhou naquele momento uma passagem gratuita para o Egito. Agora, José não ficou questionando. Eu creio que o GPS espiritual estava ativado nele. Senhor, tu me deste esses sonhos e estou vendo tudo ao contrário. Estou indo agora como escravo. Vem a perseguição lá na casa de Potifar. Diz que o Senhor prosperava na vida de José. Quando alguém está com o GPS espiritual ativado, conhece caminhos de Deus, onde ele for, ele vai prosperar. Pode ser a circunstância mais adversa que for. E quando Deus põe um chamado em alguém, dá um caminho a alguém, pode saber, vai vir muitas coisas para provar ele. E vai vir de maneira contrária àquilo que Deus mostrou. Ele é perseguido ali. Isso faz com que ele seja jogado para onde? Para uma prisão. Agora, você sabe onde era a prisão? Onde José foi colocado? Pergunta ao seu vizinho. Você sabe onde ele estava preso? Estava preso num calabouço. E sabe aonde que era esse calabouço? No próprio palácio do rei. Quem levou ele lá para o calabouço? Pergunta ao seu vizinho, sabe quem levou José para o calabouço? O próprio Deus. E por que, pergunta o seu irmão aí do lado, por que que José estava no calabouço dentro do palácio do rei? Sabe por quê? Aonde que Deus queria usar José? No palácio real. Então não poderia estar em outro lugar. Ele tinha que estar preso no calabouço do palácio. Ali que ia ser levantado então. Aleluia. Havia um GPS diante de José. Por isso ele não se dobrou diante das circunstâncias. Diga ao seu vizinho, você não pode se dobrar diante das circunstâncias.
Abra lá em Provérbios 14, 12. Há caminhos ao homem que parece o quê? Bom, caminho direito. Mas o final dele, sabe o que é? Morte. Que distancia de Deus. Eu nunca esqueço aquela igreja gloriosa, grande, chega para nós. Coloca o teu ministério aqui dentro, aqui da nossa igreja, vai ser bênção. É uma das maiores de Curitiba, você vai ser bênção aqui dentro. Parecia algo tremendo. Fui compartilhar com a nossa mãe espiritual. Ela disse, não vai. Fica do jeito que você está, fica no deserto. Porque se você for, você vai parar de fazer tudo que você faz, está começando a fazer no Brasil. Eu tenho certeza o que vai acontecer. Você vai trabalhar para essa organização e não para o reino mais. Vão chegar para você, pague uma vez por mês aí na igreja. Cada 2 meses, pague. Daí vão dizer, pague aí uma vez por mês. Daqui a pouco você vai estar pagando todo domingo, os domingos, as congregações dessa igreja. E você vai trabalhar só para eles. E você foi chamado para trabalhar no reino. E nós ouvimos e eu obedeci. Ficamos lá no deserto, dentro da caverna, recebendo a visita dos corvos. Minha esposa fazendo os doces, né? A gente orando para ela vender no almoço para a gente comer na janta. Glória a Deus. Nunca passamos fome. Fiquei firme. Quase 4 anos. Gente, os atalhos vêm. Os desvios vêm. E se você não está com GPS, você vai tomar um caminho que para você parece certo. Mas Deus não está ali. O final vai ser morte. Esse ano, 2019, que caminho você tomou? Na direção do propósito de Deus. Aquilo que o Senhor falou a você profeticamente. O que nós fazemos com as palavras proféticas? Quem sabe, muitas vezes elas vão ficar só registradas num papel, vamos guardar e nunca vai acontecer nada. Nunca vai sair do papel, nunca vai sair lá do gravadorzinho do celular. Não vai se compor na nossa vida. Diga ao seu vizinho, as palavras proféticas do Senhor, elas são condicionais. Então agora, final de ano, paramos, reavaliamos. O que precisa mudar? Será que meus pés estão fixados no caminho? Ou eu dei uma vacilada e estou longe? A palavra de Deus está se compõe na minha vida, aquela palavra profética foi liberada naquela reunião, você concretizou? O que está faltando para se cumprir? Então avaliamos e talvez deveremos recomeçar em alguns aspectos. Talvez reprogramar a nossa vida de oração. Olha, assim que me converti, gente, num dia que estava numa luta, numa batalha, o diabo atuando ali de maneira tão terrível, tentando me desviar do caminho. Eu saí de uma reunião de oração, fui lá numa esquina e pensei, o primeiro viciado que passar aqui é com ele que eu vou sair queimar droga. Aí um irmão chegou e disse, o que você está fazendo? Eu estou esperando um viciado, um traficante passar aqui. Não, você não pode. Você está no reino agora, você é filho de Deus. O que você está fazendo aí? Vou te levar para uma reunião de oração. Foi me puxando, eu não queria ir. Tinha terminado o culto na Igreja Batista, fizeram uma roda ali, me botaram no meio da roda. E começaram a orar. E o irmão nem sabia o que era profecia. Botou a mão na minha cabeça e disse, você vai pisar nações em nome do Senhor. E eu vejo sobre a tua cabeça uma espada. Uau, espada? Será que os traficantes aí estão atrás de mim aí, vão querer me decapitar? Eu disse, não, essa espada é a palavra do Senhor. Você vai ter a espada nas mãos. E você vai levar a palavra em muitas nações. Foi uma palavra profética, aquilo ali me segurou, gente. Agora, Deus deu essa promessa. Agora,
Se eu não gastar tempo na palavra, se eu não meditar, não buscar, eu serei uma espada? Não, de maneira nenhuma. Tem um preço a pagar. Já falei para vocês, nunca fui para um seminário para fazer um instituto bíblico. Mas quanto tempo gastando em cima da palavra? Quando era solteiro, tinha dia que eu começava a ler 8 da manhã até meia-noite. A Bíblia antiga minha que roubaram, queimaram no carro, era toda marcada, toda suja. Trocava sempre de Bíblia. É uma responsabilidade. Ah, Deus tem uma obra extraordinária para fazer através de você. Você vai curar enfermos, vai curar doentes. Ele nunca foi a um hospital orar por um doente, gente. Quantos já viram falar aqui de Carlos Anaconda? Tivemos 2 vezes com esse irmão. Irmão simples, diácono, dono de uma pequena fábrica de parafuso. Ele lê a Bíblia, cai lá em Marcos 16. Ah, em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É verdade isso, Senhor? É verdade. E eu quero fazer isso através de você. Ele recebe a palavra, vai lá e pergunta para o seu pastor. Pastor, me explique melhor essa palavra aqui. Ah, não é para o nosso tempo. Foi lá para o tempo dos discípulos de Jesus, isso não acontece mais. Ele botou a prova. Se Deus falou comigo, que tem uma obra comigo, e a palavra de Deus diz que é verdade, eu vou fazer um teste. Foi lá para o hospital, numa enfermaria. 16 enfermos ali. Chegou, a primeira menina para orar com ela, recusou, não quis. Aí o que ele fez? Orou por 15 pessoas naquela tarde, 15 pessoas curadas. E a menina, quando viu, pediu oração também. E ela foi curada. 16 naquela tarde. A coisa funciona mesmo. E aonde ele ia pegar, orar pelos enfermos, curados. Gente, os propósitos de Deus, eles se concretizam em nossas vidas quando nós caímos, quando nós não tomamos nenhum desvio. Gente, aquela palavra da boca daquele pastor seria um desvio para ele, se ele caísse. Tem pessoas que vieram fazer o Silce aqui, gente. Foram abençoados de maneira tremenda. Foram curados. Chegaram muitas vezes na própria igreja onde faziam parte. Deveriam receber uma continuidade, um discipulado. Vai e fala com o líder, recebe na cara. Não, isso não existe. Isso aí que fizeram lavagem cerebral. Esse negócio de curar a rejeição, orar 9 meses, isso é regressão à vida passada. Essa pessoa é de nova era. Cai uma semente maligna na pessoa. Sabe o que é isso? Um desvio. E o processo de cura na vida dessa pessoa não é dado continuidade, gente. Há pessoas que passam pelo Silce aqui, nos procura, nós ficamos penalizados. Porque chegou muitas vezes um líder para ela, dizendo que essas coisas não existem. Ah não, esse pessoal fanático quebrando maldição, pessoas fanáticas ministrando cura interior. Que negócio é esse aí de ficar 2 horas com um pedaço de papel ministrando a pessoa? Isso não existe. E a pessoa está mal hoje. De quando em quando nós recebemos ligação, pessoa que nos procura, gente, à beira do suicídio. E que passaram no Silce. Por que estão assim? Porque muitas vezes aquilo que receberam em termos de revelação é rebatida por um líder. E eu não tenho dúvida alguma, amados, naquilo que eu vou dizer. Esse líder é uma pessoa tóxica. Pessoa com emoções tóxicas, que ao invés de levar a pessoa para o cumprimento do propósito de Deus, ela vai afastar mais ainda. Diga ao seu vizinho, em 2020, tome cuidado com as alianças. Tome cuidado com quem você anda. Você não pode andar com pessoas tóxicas. Uma das coisas que José fez foi ir se separando de pessoas tóxicas. Seus próprios irmãos eram pessoas tóxicas. Ah não vai acontecer com isso. Oh, lá vem o sonhador. Tentaram derreter o coração de José. E vai aparecer pessoas que muitas vezes vão tentar derreter o nosso coração. Salmo 119, 59
e 60. Davi, nesse lindo salmo aqui. Esse salmo é muito bom para você ler antes da refeição. Antes da oração, você diz, olha, vou ler um texto bíblico e vou orar, depois vamos comer. Aí você lê o Salmo 119 e faz oração. Principalmente é daqueles que estão passadinho querendo comer. 59 e 60. Quando considero os meus caminhos, aleluia, volto os meus pés para os teus testemunhos. Davi, então, considerando o procedimento, que tipo de caminho estava tendo, ativa o GPS espiritual dele. Opa, esse não é o caminho certo, isso não vai levar ao cumprimento do propósito, do plano. Ele diz aqui, eu volto os meus pés para os teus testemunhos. E de maneira passada, sem me deter, a observar o quê? Os teus mandamentos. E é isso que nós temos que fazer esse final de ano. Se percebemos que estamos longe do plano, desviamos, vamos fazer como Davi, não vamos nos deter. Vamos nos apaixar e entrar no rumo novamente. Lamentações, lá em Lamentações de Jeremias, você encontra uma palavra, pode anotar aí, capítulo 3, verso 40. É um versículo que nós cantamos muito, uma canção lá no Paraguai. Esquadrinhemos os nossos caminhos e vamos voltar a Jeová. Ou seja, vamos voltar ao esquadro no nosso caminho, na maneira que estamos vivendo. E se não está adequado, vamos voltar aonde? A Jeová. Senhor, me reconduza. Senhor, eu estou diante de Ti, vou reprogramar minha vida agora. Eu falhei, eu tinha esse propósito, me propus a isso diante de Ti, recebi aquela palavra profética, ela não se cumpriu, mas Senhor, eu peço a Tua misericórdia, eu me arrependo e me reconduz novamente ao Teu caminho. Era oração sempre de Davi. Isso é muito importante para nós, dentro, amados, dos propósitos de Deus. Quem sabe você tem que fazer correções na tua vida, de maneira clara. Quer ver um outro fator importante que pode nos desviar do caminho de maneira forte? A administração do nosso tempo. Veja o seu vizinho, como você administra o teu tempo? Estava conversando com minha esposa dias atrás, sempre a gente conversa depois do café. Às vezes ficamos, 35 anos, às vezes conversamos sobre a Bíblia 1 hora na mesa. Eu estava falando para ela, interessante, gente. Meditando ali, principalmente nas cartas de Paulo, no livro de Atos. Eles se envolviam 24 horas só com coisas de igreja do reino. Eu não vejo Pedro deixou de pescar, não tem nenhum, olha, mano, não tem nenhum problema com quem pesca aqui, mas entenda. Ele já não era mais pescador. Paulo fala, puxa, olha, sábado eu fui pescar, pesquei 2 robalos. Eu peguei não sei quanto. Fui em tal lugar. Gente, eu não vejo nenhum deles com alguma prática de lazer. Hobby. O Eduardo falou numa pregação, não estava aqui. Meu pai não tem hobby nenhum. Mas descobri um. Quando ele está na cidade, ele gosta de chamar a família, reunir para ir comer. É bom estar com a família, é o hobby que eu tenho. Então, vendo ali, eles, na verdade, aplicavam 24 horas do dia, onde? No reino. No reino de Deus. Gente, se eu não gastar um tempo em meditação, eu gosto de meditar já pela manhã, bem cedinho, 6 horas, já mando mensagem para o pessoal aí do grupo, 5, 5 e meia, depois tem um tempo de meditação. Tenho lá minhas anotaçõezinhas, gosto de anotar, sempre que o Espírito Santo coloca alguma coisa, temos um bom tempo de oração, às vezes a oração prolonga mais. Gente, se eu não faço isso, parece que aquele dia é vazio. Eu não sei como algum cristão, amados, consegue levar uma vida espiritual sem essa prática. Se você não se alimentar de manhã,
né? Tomar um bom café, não almoçar, você vai ficando o quê? Raquítico, não fica doente? Quem não gosta de comer aqui, levanta a mão. Todo mundo gosta. Gente, se eu não me alimentar na palavra e na oração, eu vou ficar doente, raquítico, gente. Paulo diz a Timóteo, você é um dispenseiro da multiforme, das muitas formas da graça de Deus. Diga ao seu vizinho, você tem que ser um dispenseiro. De onde vem essa palavra dispenseiro? Dispensa. As mulheres aqui conhecem muito bem o que é um dispensa. Talvez na tua casa tenha lá um armarinho de dispensa. O que você tem guardado lá? Milho verde, umas latinhas de salsicha, tem ervilha. Lá na geladeira você tem lata de sardinha. Aí de repente você recebe uma visita. Opa, fulano então, vem aí, vou fazer aqui uma pizza de sardinha. Você vai lá, abre o armário, pega a sardinha, prepara ali uma torta, uma pizza para ele. Você tem aquilo em casa. Você não se apura no momento. Quem já se apurou quando chega alguém de improviso na tua casa, você não tem nada? É terrível, né? Aí, a pizzaria já fechou. Agora, se você tem os ingredientes, você não vai se apurar. Você vai lá na despensa, vai pegar e vai preparar o alimento. Gente, se você é um dispenseiro fiel, você não vai se apurar nunca. Alguém vai chegar diante de você precisando de uma palavra de consolo. Teu coração está cheio, o reservatório está cheio, porque você medita na palavra, você vai liberar uma palavra de consolo. De repente alguém está casamento destruindo lá, te procura lá no trabalho. Você está com a dispensa cheia. Você já libera uma palavra para ele, vai ajudar, dá uma orientação. Diga ao seu vizinho, você tem que ser dispenseiro. Agora, se você não enche essa dispensa, você vai estar vazio. Então, quando eu medito, eu vou enchendo a dispensa. Paulo diz assim, medite nessas coisas e ocupa-te nelas. E o teu aproveitamento vai ser manifesto a quem? A todo mundo. Aleluia. Mas para isso eu tenho que administrar o tempo. Tempo de meditação na palavra, tempo de oração. Em uma igreja fomos pregar aí no interior do Paraná. Teve um culto de libertação tremendo lá. E sabe qual foi o tipo de libertação? As pessoas levaram para o altar o dinheiro dos barcos de pesca que venderam. Porque final de semana é todo mundo para o rio pescar. Deixava a esposa, filho em casa, deixava os cultos. Virou a pesca naquela igreja uma maldição, em vez de ser comunhão. É tudo questão de alvo, de tipo de propósito. Aí eles se libertaram, venderam e levaram no altar o dinheiro. Aí um pastor amigo meu de Londrina foi lá e comprou um barco para ele levar os discípulos pescar. Porque eu levo os discípulos e vou ministrando a palavra para eles enquanto pescamos. Propósitos diferentes. Os dois pescando, um de uma maneira errada, longe da família, longe do propósito de Deus, e outro pastor dentro do reino, com visão de reino, com seus discípulos pescando e ministrando eles enquanto pescam. Diz que seu vizinho, não é o tipo de atividade, é o tipo de motivação com a atividade. Por isso a pesca para alguns pode ser maldição, mas para outros vai ser bênção. Diz que seu vizinho, o lazer para alguns pode ser maldição, para outros pode ser bênção. Tem gente que não aparece nas celebrações, não cuida da família, não cuida do filho, porque vai jogar futebol. Agora tem outros, vão jogar o futebol, mas é um tempo de comunhão. Tem um tempo de oração antes da partida, depois que termina a partida tem um tempo de comunhão, ninguém fala palavrão, que você quer testar como está a espiritualidade de alguém, vai jogar um futebolzinho com eles. Tem um irmão que eu conheço, dentista, quando eu queria ver como é que estavam os discípulos dele no banheiro, se estavam no espírito, na carne, marcavam uma partida de futebol. Aí já via quem estava no espírito e quem não estava. Mas você vai e joga um futebolzinho ali, né? Na alegria do Senhor, tem um tempo de oração, um tempo de comunhão. O problema não é o futebol, gente. O problema é a motivação. Diga ao seu vizinho, cuide muito bem do tempo. Vamos ver uma palavra aqui.
Gente, hoje é final de ano aí, dá vontade de pegar umas 3 horas. Mas eu preciso terminar aqui. Vamos ver uma passagem aqui, onde diz de maneira clara que eu tenho que administrar o meu tempo. Vamos ver Efésios capítulo 5. Talvez sair no lugar e pensar, puxa, mas que palavra para mudança de ano. Pensei que ele ia vir aí, trazer uns decretos proféticos, alguma coisa para impulsionar a gente. Vamos fazer isso aqui um pouco. Mas primeiro temos que ser conduzidos ao arrependimento. Para reordenar o nosso caminho, reordenar os nossos passos. Abra lá, Efésios capítulo 5. Verso 15 e 16. Portanto, vede diligentemente como andais. Ou seja, como você vive. Não como nécios. Sabe o que é uma pessoa nécia? Tola, sem senso. Mas como sábio. Olha a diferença do nécio e do sábio. Usando bem cada oportunidade, por quantos dias são maus. Outra tradução diz, talvez apareça aí, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pergunta ao vizinho, você tem remido o tempo? Sabe o que é remir o tempo? Administrar o tempo. Já viu aquele irmão que diz, eu não tenho tempo de orar com a minha família. Sabe, faz 6 meses que eu não leio a Bíblia, porque eu não tenho tempo para ler. O dia tem quantas horas? 24. A pessoa trabalha geralmente quantas horas por dia? 8. E dorme quanto? 8. 8 mais 8? Para 24, sobrou quantas? O que ele faz as outras 8 horas, gente? Uma coisa que é comum a todos nós é o tempo, gente. Então não é desculpa dizer, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para meditar. Sabe como alguém consegue aprender a orar e ser fervoroso em oração? Indo na escola de oração? Lendo os livros da Valnice? Indo no seminário de oração? Não, orando. Vem segunda-feira aqui, gente. Olha que oportunidade tremenda para aprender a orar. Você vê algumas pessoas, até pelo jeito que ela ora, você já sabe se ela é firme, se ela pratica oração ou não. Você já viu pessoas que vai orar e não conseguem orar nem 2 minutos? E a oração vazia, monólogo. Senhor. Ora, irmão. Ele começa a orar. Senhor. Me abençoa, Senhor. Abençoa a minha casa. Abençoa o pastor. Abençoa a mulher do pastor. Abençoa. Me abençoa de novo. Abençoa a minha mãe. Abençoa o cachorrinho nosso. Amém. Gente, que oração vazia. Quem tem prática da oração, ainda que ele não tenha motivos de orar, diz que o Espírito Santo vai orar por ele. Romanos 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai ser um canal para fluir oração. E olha, os guerreiros da oração, nenhum deles eu vejo dizendo que não tem motivos de oração. Ainda que eles não tenham, o Espírito Santo coloca. Por exemplo, a prática da oração em línguas. Judas diz que nós edificamos a nossa fé orando em línguas. Aquele que tem a prática de oração, gente, ele tem, na verdade, um reservatório de oração, ele é um canal do Espírito. Para qualquer circunstância, ele vem aqui na reunião, você passa aqui, ainda que não tenha nenhum alvo de oração, de repente começa a fluir na linguagem do Espírito, se deleitar no Senhor. Papai, vendo a paternidade de Deus, ora labacanda arabaçaramai. Mas de repente o Espírito já vem sobre ele, se levanta como um guerreiro aqui,
ofereceu o seu espírito a Deus, o Espírito está orando por ele. Quem já teve experiência de chegar diante de Deus vazio, sem nada para orar, e de repente o Espírito Santo te enche? Sabe por quê? Tem a prática da oração. Está administrando o tempo. Ele vai ser um canal. Quantos querem ter uma vida de oração extraordinária? É uma questão, amados, simplesmente de administração de tempo. Que o ano aí de 2020 seja o ano onde você vai, na verdade, ordenar o teu tempo. Analisar algumas coisas que não estão bem. Vai reprogramar o teu tempo. Olha, quer ver um grande desvio? Televisão. Não sou contra a televisão, gente. Por favor, me entendam. Há 40 anos atrás eu era. Para mim, televisão era besta quadrada. Quando eu me converti, cheguei para minha irmã e disse, olha, joga a besta quadrada na rua. Se você não jogar, eu vou quebrar com o martelo. Ela nem era crente, gente. Porque me ensinaram assim, a vida religiosa, um radical religioso. Agora tem pessoas, amados, não pode ter nem televisão, porque você deixa contaminar. Ele gasta mais tempo na TV do que na meditação. Tem gente que deixa de ir no culto da quinta-feira por causa da maldição do BBB. Ah, não, hoje é dia de paredão, eu não vou no culto. O paredão é só hoje, o culto é em toda quinta. Aí, na semana que vem, quem está no paredão é ele. Está lá na berlinda do diabo. Vai levar a cacetada do diabo. Vai para o paredão. Os demônios mandam ele para o paredão. Gente, você não sabe a guerra que nós travamos com o mundo espiritual, gente. O mundo jaz no maligno. Minha esposa aqui, ela bate nessa tecla e muitas vezes, talvez alguns até não entendam, mas eu sei muito bem o que está no espírito dela. Um pastor da Inglaterra me procurou desesperado, faz aqui uns 3 dias, e ele mandou uns vídeos para mim. Uma esposa filmou o marido endemoniado dormindo. O marido não sabe o que está acontecendo, o pastor não sabia o que fazer. Ué? Talvez pela liderança vou mostrar o marido dormindo, de repente ele se endemonia, uma força maligna, uma legião de demônios, fazendo ameaças, coisa mais grotesca que você possa imaginar, ele dormindo. Aí não sabe, acorda, não sabe nada do que aconteceu com ele. Demônios ameaçando ela, aí o pastor não sabia o que fazer, buscou orientação com a gente, né, de uma Assembleia de Deus, lá de Londres, a gente já pregou na igreja dele também, estamos passando orientação para ele aí, pelo WhatsApp, o que fazer. O mundo espiritual, mas é uma realidade. Digo ao seu vizinho, o mundo espiritual é uma realidade. Eu tenho esses vídeos aí, para a nossa liderança eu vou mostrar. Porque ele não sabe nada que acontece com ele. É um negócio completamente terrível, é uma realidade. Paulo, ele tinha um zelo para com as igrejas que ele trabalhava, e de uma maneira tão insistente, ele declarava, não seja um nécio, administre o tempo. Então, 2020 vai ser um tempo para você administrar. Eu quero encerrar aqui com o texto lá de Lamentações, capítulo 3. Por favor, Lamentações de Jeremias. Verso 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Provemo-los e voltamos para quem? E voltemos para o Senhor. Então, queridos, que esse final de ano, esse dia 31, seja o momento de você esquadrinhar os teus caminhos, em relação àquilo que você definiu diante do Senhor, em relação ao propósito de Deus, em relação à tua caminhada. Foi colocado diante de você desvios, atalhos,
que talvez pareça que você vai chegar mais rápido cumprindo o propósito de Deus, mas o Senhor não está ali. O Senhor nunca vai estar nos atalhos. Ele vai estar no caminho que Ele coloca diante de nós. Então temos que retroceder. E o Senhor é tão misericordioso que Ele nos chama sempre ao arrependimento e para nós tomarmos novamente as rédeas para ir na direção do propósito dEle. Nós buscamos o Senhor aí, mês de novembro, dezembro. Senhor, qual é a palavra para a igreja? O que o Senhor quer mover profeticamente esse ano? E veio bem claro no nosso espírito. Vai ser um ano de proclamação, sim. Essa casa vai ter que aprender a proclamar a palavra nos momentos de dificuldade na família. Proclamar na igreja local, proclamar sobre a nação. E nós, não sei se você já teve cuidado lá de analisar a palavra profética para esse ano. Tem 10 folhas de decretos ali, gente. Eu já deixei mastigado. Quem já viu lá? Está todas as passagens bíblicas ali, todos os textos. Coloquei alguns na primeira pessoa, para você individualmente. Outros, está ali na primeira pessoa do plural, porque envolve a igreja aqui. Aquilo ali não é para bonito, não é para você guardar, simplesmente deixar no celular, não. É para você declarar aquilo. É palavra de Deus. É o que veio da boca do Senhor, é o dabar de Deus. E quando eu proclamo, eu concordo com Deus para que seja assim, para que aquela promessa, aquilo se cumpra na nossa vida. Nós buscamos isso em oração diante de Deus. Pagamos um preço por isso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E eu quero levantar agora aqui um tempo de decreto. Quanto você sente um pouco mais guerreiro depois dessa mensagem nessa noite? E você vai se colocar diante de Deus agora. Nós vamos fazer um decreto. É um decreto de arrependimento, mas também um decreto profético, para que algo se concretize na tua vida. Nós queremos declarar que aquilo que você não alcançou, quem sabe daquilo que você falhou nesse ano de 2019, 2020 vai ser diferente. Porque você vai reorganizar a sua vida, vai reprogramar, as portas que estiveram fechadas, elas serão abertas. Onde houver falha, vai haver um conserto diante de Deus. A tua forma errada de pensar, você vai renunciar hoje tudo aquilo que está ligado à mediocridade, à miséria, à escassez, ao estagnamento espiritual. Você vai renunciar a isso hoje, em nome de Jesus, e arrependimento. E vai permitir que somente aquilo que vem da parte do Senhor, aquilo que está ligado ao caminho do Senhor, tome lugar no teu coração e na tua mente. Aleluia. Pergunta ao seu vizinho, você está preparado? Diga a ele, hoje é uma noite de arrependimento. E é uma noite de recomeço, de reprogramação. Vou pedir ao Jones que venha, mas dedilhe uma marcha. Porque nós vamos declarar algo aqui. E declaração profética tem que ser com marcha. Em nome de Jesus. O serviço está preparado? Diga ele, abra teu espírito, abra o teu coração e abra a tua boca também, para declarar nessa noite. Diga a ele, o Espírito do Senhor está sobre você. Diga a ele, o dabar de Deus, a palavra de Deus, está na tua boca, está no teu coração. Você vai declarar com fé nessa noite. Repita comigo esse decreto agora. Diga assim comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti nessa noite. E eu quero Te adorar, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu poder. Eu declaro hoje aqui, diante de todo o principado, diante de toda a potestade, que Tu és o meu Senhor, o único Senhor a quem eu sirvo. E eu entrego a Ti essa noite, de maneira completa, a minha vida, a minha família, o meu trabalho, tudo aquilo que pertence a mim. Eu entrego a Ti hoje, Senhor, todo o meu ser.
E coloco todas as coisas, tudo aquilo que está relacionado comigo, debaixo da sombra das tuas asas. E de acordo com a tua palavra e com as tuas promessas, eu declaro hoje que em 2020 e além, eu serei livre de todo engano e de toda armadilha do inimigo. Eu serei livre de toda pessoa e de todo tipo de atividade que venha tentar roubar o meu tempo e me falhar em relação ao propósito de Deus. Aquilo que Ele tem para a minha vida. Declaro hoje em nome de Jesus, para esse novo ano que inicia, portas abertas, diante de mim virão as maiores e melhores oportunidades, as melhores conexões, isso em todas as áreas da minha vida. Eu decreto hoje que tudo aquilo que esteve paralisado nesse ano que está terminando, tudo aquilo que foi paralisado na minha vida até agora, em nome de Jesus, seja desatado e seja liberado, para que se manifeste algo rapidamente. Cancelo hoje em nome de Jesus e renuncio todo pensamento negativo, todo pensamento medíocre, todo pensamento pecaminoso, todo pensamento de medo e temor. E eu estabeleço hoje em nome de Jesus que a minha mente estará livre e limpa e estará com a fé crescente. Ato hoje, em nome de Jesus, toda enfermidade e toda disfunção na saúde do meu corpo. E ordeno meu corpo agora que funcione segundo a saúde e a cura que Deus estabeleceu em seu plano, de maneira perfeita na direção da minha vida. Eu resisto e ato nessa noite, em nome de Jesus, toda crença religiosa. Eu renuncio hoje toda mentalidade religiosa, toda prisão religiosa, toda crença religiosa de escravidão econômica, de pobreza e escassez, que seja desatado sobre a minha vida a sobreabundância do reino de Deus. Eu olho para Ti hoje, Senhor, e eu declaro que Tu és o meu provedor e que Tu suprirás muito mais abundante daquilo que eu peço e entendo, segundo a Tua abundância. Declaro que a minha mente estará aberta à fé expansiva e eu terei visão ampla e uma visão criativa. A mesma visão de Deus estará em mim. Recebo em minha mente tudo que é bom e a bênção segundo o que Deus estabeleceu para mim. Declaro nessa noite que está sendo fechada na minha vida a porta da mediocridade, a porta da maldição, todas as portas de ignorância. E eu recebo hoje pela fé, de maneira completa, sabedoria do alto e a excelência do reino de Deus. Proclamo hoje que os anjos de Deus estarão à minha disposição e da minha família
para nos proteger de todo acidente, de todo contratempo, das perdas, da estafa, dos roubos, da oposição na mente e da oposição no coração. Eu peço perdão a Ti, Senhor, por toda a iniquidade geracional dentro da minha linhagem familiar. E peço perdão a Ti por todo o pecado, pelos desvios, pelos atalhos que eu tomei, que me lançam fora do Teu caminho. Peço nessa noite que Tu limpes a minha consciência e limpe o meu coração e todo o meu ser com o precioso sangue de Jesus. Purifique também a minha língua, cura a minha língua, para que saiam somente palavras de vida, palavras de bênção, de êxito, de saúde e prosperidade. Eu estabeleço hoje que serei alguém que move montanhas e eu saltarei por cima delas, alcançando os sonhos do meu coração, que estão alinhados com a vontade de Deus. Eu Te adoro hoje, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Tu estarás comigo todos os dias, de 2020 e além. Tu estarás comigo até o fim, e eu verei a Tua glória, e a minha boca será cheia de risos e louvores, para que muitos creiam e possam ver a manifestação de Teus filhos. Declaro tudo isso nessa noite, numa atitude de adoração, dando-Te graças por todas as coisas, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Levanta as tuas mãos e marche aí no teu lugar. Levanta as tuas mãos e marche. Ruja, Leão! Ruja, Leão, na tua família! Ruja, Leão, no teu trabalho!